Olá pessoal, como sabemos, a química orgânica é a química do carbono. O carbono ele tem a propriedade de ligar-se a si mesmo e formar cadeias longas e estáveis, gerando compostos, uma grande variedade de compostos orgânicos diferentes. Esses compostos orgânicos, eles podem possuir a mesma fórmula molecular. Então, compostos orgânicos diferentes com mesma fórmula molecular são chamados de isômeros. O que são isômeros? Isômeros são dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Se a diferença entre esses compostos estiver na sequência de carbono, na fórmula estrutural da cadeia ou na constituição da cadeia, então essa isomeria é chamada de isomeria plana. Os tipos de isomeria que nós vamos ver aqui plana é a isomeria de cadeia, a isomeria de função, a dautomeria, a isomeria de posição e a metameria. Vamos lá, pessoal. Isomeria de cadeia. Vamos ver aqui o exemplo entre os isômeros, o heptano, o 2-metilhexano e o 2,3-dimetilpentano. Esses três compostos eles são diferentes, porém possuem a mesma fórmula molecular, C7H16. Mas são compostos diferentes, possuem nomes diferentes, possuem ponto de ebulição diferente, ponto de fusão diferente. A diferença entre eles que pode ser observada para esses isômeros é a cadeia. Para o heptano, nós temos uma cadeia normal, linear ou normal. Já para o 2-metilhexano eu tenho uma ramificação e 2,3-dimetilpentano eu tenho duas ramificações. A diferença entre esses isômeros está na estrutura, na sequência de carbono, na constituição desses compostos, onde para o heptano eu tenho uma cadeia normal, que pode ser observado aqui pela fórmula estrutural simplificada, bound line, né, ou a completa, né? Então eu posso ver bem que a diferença está no tipo de cadeia. Daí a isomeria ser de cadeia. Para o heptano a cadeia é normal, para o 2-metilhexano e 2,3-dimetilpentano a cadeia é ramificada. Daí a isomeria ser de cadeia. Isomeria plana ou constitucional de função é quando os compostos, os isômeros, ele possuem a mesma fórmula molecular, porém a diferença entre eles está no grupo funcional, no tipo de função que cada composto apresenta. Eu trouxe como exemplo aqui o etanol. O etanol é um álcool, porque ele possui a hidroxila ligada a carbono saturado. O etanol, ou álcool etílico, ele é isômero do éter, o éter dimetílico ou metoximetano, cuja função é éter, é o oxigênio entre carbonos. Os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular, C2H6O, porém a diferença entre eles está no tipo de função que cada composto apresenta. O etanol é um álcool e o éter dimetílico tem a função éter. Daí a isomeria ser de função. Outro exemplo que nós temos de isomeria plana é a tautomeria. A tautomeria é uma isomeria um pouco mais delicada para se enxergar, porque a princípio ela parece ser uma isomeria de função, mas não é. A dautomeria, eu tenho ela aldeído enol e cetono-enol também. Nós vamos ver aqui a do aldeído se transformando em enol.
A dautomeria é quando eu tenho um equilíbrio dinâmico entre os isômeros, ou seja, um não existe sem o outro, né? No estado líquido ou em solução aquosa, um se converte espontaneamente no outro. Se eu isolar, por exemplo, o etanol no estado líquido, ele vai espontaneamente se transformar no enol, no etanol, e estabelecer o equilíbrio entre eles, ou seja, dauto, duas partes de si mesmo, né? Dautomeria, né? Então, significa que um não existe sem o outro. É claro que nós estamos falando no estado líquido ou aquoso. Ocorre a conversão do aldeído a partir do movimento do hidrogênio e da dupla ligação dentro, né, da própria molécula, né? O etanol se convertendo no enol e o enol, então, se convertendo no etanol. Esse tipo de isomeria plana é chamada de dautomeria. Mas como que eu vou saber se é uma dautomeria ou se é uma isomeria de função? Bom, eu vou ter que receber algum dado referente ao equilíbrio dinâmico entre eles. No caso aqui, eu estou vendo a seta dupla, que indica o equilíbrio químico entre os compostos, entre os isômeros. Daí o fenômeno ser de dautomeria. Isomeria de posição, eu trouxe aqui como exemplo o sinalizador químico de comunicação entre as abelhas. A abelha rainha, ela libera o ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto que para se comunicar, as abelhas operárias, elas liberam o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular C10H18O3, portanto são isômeros. A diferença entre eles não está na função, não está na posição da dupla ligação. A diferença está na posição do grupo hidroxila. Para a abelha rainha, o ácido 9-hidroxi, a hidroxila está no carbono 9, na posição 9, enquanto que o comunicador da abelha operária, a hidroxila está no carbono 10. Portanto, a diferença entre eles observada, né, entre a estrutura desses isômeros, né, está na posição do grupo hidroxila. É uma isomeria, então, plana ou constitucional de posição. Metameria ou isômeros de compensação faz referência à posição do heteroátomo na cadeia carbônica. Trouxe como exemplo aqui o éter metoxipropano ou éter metilpropílico e o éter etoxietano ou éter dietílico. Os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular C4H10O, portanto são isômeros. A diferença entre eles está na posição do oxigênio do heteroátomo. Para o metoxipropano, o oxigênio está entre os grupos metila e propila. Já para o etoxietano, o oxigênio está entre os grupos etilas, né? Então, a posição do heteroátomo para cada isômero é diferente. Daí eu ter, então, a metameria ou isômeros de compensação. Com isso, nós terminamos, então, a isomeria plana ou constitucional, onde nós vimos a isomeria plana de cadeia, a isomeria plana de função, tautomeria, isomeria plana de posição e metameria. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!